Meus irmãos e minhas irmãs, nós gostaríamos de pedir a Deus, no início desta meditação, que venha sobre nós a graça do Espírito Santo, porque é Ele que ilumina e dilata o coração no seu interior. É Ele que nos faz compreender e saborear o que vem de Deus. Jesus, durante a sua peregrinação terrestre, falou muitas vezes no Espírito Santo. Melhor, ele falou do reino de Deus. Mas o reino de Deus só pode estar presente no meio de nós já através dos dons do Espírito Santo. E por isto mesmo, a justificação pela fé, a vida em Cristo que examinamos na meditação precedente e a presença do Espírito de Cristo ressuscitado em nós, são realidades concomitantes, são realidades quase sinonímicas, são realidades conversíveis. É impossível alguém estar justificado diante de Deus e em paz com Deus sem, ao menos inicialmente, estar em Cristo e possuir o Espírito Santo. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, é taxativo. Quem não tem o Espírito de Cristo não lhe pertence. Na meditação anterior, mostrei como é necessário que nós, durante a vida cristã, façamos a experiência de Jesus Cristo vivo, atuante, palpitante, mais real do que nós dentro de nós. Mas esta presença de Jesus se dá no Espírito Santo. Esta presença de Jesus é condicionada ao Espírito Santo. Existem as pessoas que são de Deus e receberam o Espírito de Deus e de Cristo, e existem aquelas outras, nós as chamávamos carnais, que, embora tenham ou possam ter sido batizadas, abortaram o seu batismo, não estão mais justificadas diante de Deus, voltaram novamente ao pecado, não vivem em Cristo e não experimentam o Espírito Santo de Deus. Paulo, não tenhamos dúvida alguma, experimentava constantemente este Espírito. E digo mais, se ele não se importava que a história demorasse para se terminar, que a parousia de Jesus demorasse para vir, é porque ele estava interiormente enriquecido com a presença e com os dons do Espírito de Jesus ressuscitado. Na carta aos Gálatas, que é muito gêmea à carta aos Romanos, São Paulo elenca os frutos do Espírito quando este se encontra dentro de nós. Paz, alegria em Deus, maior do que a do mundo, que o mundo pode dar, solidariedade, caridade, castidade, honestidade, suportação, paciência. São todas estas manifestações do Espírito Santo. Eu não sei se cada um dos retirantes, que espero sejam diversos, variados e múltiplos, nas suas casas já experimentaram o Espírito. Existe, como todos sabem, um movimento atual na igreja de renovação no Espírito.
chamado e conhecido por todos como movimento carismático. Mas atenção, o Espírito Santo não é dado apenas a membros de um movimento. Existe um movimento que cultiva de maneira especial, existe um movimento que cultiva de maneira mais consciente, mais explícita, mais séria, mais profunda, aquilo que é patrimônio comum de qualquer membro de Jesus Cristo e Filho de Deus, a presença do Espírito de Deus dentro de nós. E é este Espírito de Deus dentro de nós que nos vai pouco a pouco familiarizando com Deus. Nós temos ideias erradas de Deus. Nós imaginamos que Deus seja mais ou menos como nós. Nós imaginamos que compreendemos Deus. Nós imaginamos que somos capazes de prever Deus, ou prever as suas ações ou reações. Deus é absolutamente imprevisível. Deus é o totalmente outro. Deus possui como primeiro atributo seu a incompreensibilidade. Ele é o incompreensível por excelência. Não é verdade, não é certo falar que eu sou familiar de Deus no sentido de conhecer profundamente Deus como posso conhecer uma pessoa qualquer de meu relacionamento familiar ou não. Eu estarei disposto a conhecer Deus, eu me disponho a conhecer Deus na medida em que Deus quiser se revelar a mim. E Deus se revela a mim em Cristo ressuscitado no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem me mostra cada dia uma face de Deus. E sempre uma face oculta. E sempre uma face surpreendente. E sempre um Deus que supera em muito e de longe aquilo que eu fazia dele. Eu mesmo posso confessar diante destas câmaras de televisão. Eu mudei muito o meu relacionamento com Deus porque mudei enormemente o modo como encarava Deus, como concebia Deus, como pensava Deus, como julgava que Deus agisse. Deus se encarregou de mandar literalmente para os ares todos os meus esquemas pré-fabricados a respeito dele. Deus se encarregou pessoalmente de me despojar de todas as certezas que eu tenho dele. E quando nos encontra no chão, despojados de todas estas falsas certezas e falsas seguranças, porque eram falsas, não eram verdadeiras, então sim, de acordo com a abertura, de acordo com a aceitação, de acordo com a disponibilidade, se vai auto-revelando, vai fazendo luz dentro de cada um de nós. E como é bonito receber esta luz do Espírito Santo dentro de cada um. Como percebemos então que não a tínhamos? Um exemplo claro. Eu posso ter lido sempre um texto da Sagrada Escritura e tê-lo conhecido até mesmo de cor. Mas, num determinado momento, aquela leitura ou releitura realizou em mim uma reação tal, deu-me uma luz tal que eu não tinha antes, mesmo depois de ter lido, relido e até pregado aquele texto tantas vezes aos fiéis. Eu não havia recebido naquele caso e no exemplo que estou dando a luz do Espírito Santo. É evidente
Em primeiro lugar, ele nos despoja daquilo que não é Deus. Em segundo lugar, ele nos une a Jesus Cristo. E ele está tão unido a Cristo que Cristo quase, o Cristo ressuscitado, quase se identifica com ele. Não há uma perfeita identidade entre Cristo e o Espírito. Porém, a ação de ambos é uma ação unitária. Cristo cresce em mim, Cristo se prolonga em mim, Cristo me reveste de si mesmo através do Espírito Santo. Que fazer para obtê-lo? Não há nenhuma fórmula mágica, não há nenhuma fórmula ritual, não há nada que me garanta que neste momento eu receberei o Espírito. Ele é puro dom de Deus. Quem o possui conhece a sua presença de maneira reflexa, pelos frutos que ele produz dentro e que passam a ser aceitos, ou melhor, passam a ser experimentados. O que se pode fazer se não há receita e se não há meio infalível de trazê-lo para nós? O que se pode fazer é, em primeiro lugar, estar consciente da sua ausência, ou pelo menos da sua atuação direta diante ou dentro de mim. Em segundo lugar, o que se pode fazer é rezar. Rezar despidamente a Deus, diante sempre da imagem de Jesus Cristo crucificado, e pedir a Deus que, honrando a paixão de Jesus, conceda-me o que eu, por minhas forças e por meus merecimentos, jamais chegarei a obter. O dom que é o Espírito Santo de Deus. É este Espírito Santo que torna cristãos fervorosos. É este Espírito que inabita o coração que torna os cristãos alegres na vida evangélica. É a presença dele que os torna missionários e desejosos por todos os meios de comunicá-lo aos demais. É ele quem nos faz esperar pacientemente pelos horários de Deus, pelo relógio de Deus, pelos momentos de Deus. É ele quem suscita no coração de cada um de nós aquela oração que nós não sabemos rezar, mas que Deus espera que rezemos, porque as mais das vezes existe também divórcio entre Deus e as nossas orações. O que pedimos não é o que Deus nos quer dar, e o que Deus nos quer dar não é o que nos interessa, não é muitas vezes o que pedimos e aquilo no qual vemos nossa realização e nossa felicidade. O Espírito nos ajuda a interceder de acordo com Deus, e Deus espera esta oração para conceder àquele que para tanto se preparou aquilo que desejava. Tudo isto se dá no Espírito Santo. Nós podemos dizer numa única palavra: sem o Espírito Santo, que é a presença atuante de Cristo glorificado em cada um de nós, não existe vida cristã. Pode existir sacramento, pode existir ritualismo, pode existir ação comunitária qualquer, podem existir cantos, mas aquela experiência íntima, aquela experiência penetrante de Deus, esta
honestamente, decididamente, não existe. A presença do Espírito está manifesta por Paulo no capítulo 8º da carta aos Romanos. Aquele capítulo que é central nesta carta é também um capítulo central na vida cristã. Recapitulemos esta vida. Tudo começou quando estávamos ainda escravizados pelo pecado, na carne do pecado que conduz à morte eterna. Deus, por infinita compaixão, já que nos retirou do nada para a existência, retira-nos também do nada do pecado, sempre em seu Filho Jesus, morto e ressuscitado por nós. Uma vez justificados pela fé, temos paz com Deus. E a vida cristã e o seu progresso exigem a presença de Cristo e, juntamente com a presença de Cristo, a presença do Espírito de Cristo em cada um de nós. E posso dizer que a finalidade da vida cristã neste mundo aqui é a aquisição do Espírito Santo. Aqueles que o possuem são verdadeiramente filhos de Deus em Jesus Cristo. Aqueles que não o possuem não são filhos de Deus, não são de Cristo. O que realizam são ações meramente humanas deste mundo aqui, não necessariamente pecaminosas, mas sem nenhum valor de eternidade diante de Deus. São pessoas que se enchem de valores terrestres e cada um pode imaginar o que quero dizer com esta expressão, se enchem de valores terrestres, seculares. Só que estes valores para Deus não são valores, são lixo. São lixo que está destinado a ficar neste mundo, a não receber nenhuma eternidade por ocasião da nossa passagem, por ocasião da nossa partida daqui. Mãos à obra. Mas neste retiro, em primeiro lugar, queremos saber se o Espírito de Jesus Cristo verdadeiramente habita em mim. Se habita em mim pelos efeitos que traz, e eu os mencionei, não é preciso repeti-los, eu posso concluir que sou de Cristo e de Deus e que a vida cristã que se iniciou com o batismo e a justificação pela fé, realmente está caminhando, está crescendo, está amadurecendo e mais, está dando frutos próprios. Está dando frutos de vida cristã, frutos que vêm de dentro, bem diferentes de frutos externos, bem diferentes de frutos artificiais. É uma árvore que pouco a pouco frutifica, bem diferente de uma árvore de Natal, muito enfeitada de fora, mas nada daquilo vitalizado, nada daquilo vivo, nada daquilo vindo de dentro daquela própria árvore. E assim nós estamos caminhando com Paulo. Existem os turistas que procuram repetir as andanças de Paulo. Neste retiro quisemos ser um pouco mais profundos do que o simples turismo.
não repetir geograficamente os passos, mas repetir em nós e na nossa vida aquilo que estava presente e era atuante na vida e na pregação missionária de Paulo. Não nos esqueçamos, Paulo elenca quase que estoicamente os seus sofrimentos nos capítulos 11 e 12 da segunda carta aos Coríntios. Nós ficamos admiradíssimos de saber que um homem foi capaz de sofrer tantas privações, tantas cruzes, tantas chagas por causa de Jesus Cristo. Mas o que fez com que Paulo superasse tudo isso? Ele mesmo afirma que ele era fraco, ele mesmo afirma que tinha um espinho na sua carne. Mas, se ele pôde superar tudo, é porque ele tinha paz e tranquilidade e alegria e convicção do que fazia no Espírito Santo. As nossas comunidades possuem muitos cristãos e muitas cristãs. É difícil para nós distinguir ali quem é quem. É claro que o que eu estou falando aqui entra, de certa maneira, no mundo do imponderável. Eu não posso quantificar a fé de uma pessoa. Eu não posso quantificar a sua esperança e também não posso quantificar a sua caridade. Da mesma maneira, eu não posso quantificar quanto de Cristo possui, quanto de Cristo vive e quanto de Espírito de Deus carrega dentro de si. São valores não quantificáveis, mas, repito, indiretamente, pelos frutos reflexos, pela vida de uma determinada pessoa, mais pela vida até do que pelas palavras, se pode chegar a uma conclusão moralmente certa. Aquela pessoa é de Deus ou aquela pessoa não é de Deus. Aquela pessoa fala segundo Deus ou aquela pessoa não fala segundo Deus. Queria terminar esta meditação perguntando se nós somos capazes de discernir as diversas opções que temos, muitas vezes, diante dos olhos. Quando se trata de um mal vistoso ou de um bem vistoso, é fácil banir o mal e ficar com o bem. Mas quando se trata de um leque de bens, exatamente daquele leque todo, o que é que Deus deseja para mim? Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de pronunciar ou de realizar um discernimento. Deus deseja para mim esta determinada ação. Deus quer me dar aquela ação para que eu realize. Caso contrário, nós mesmos, por falta do Espírito de Deus em nós, não somos capazes de operar discernimentos retos e, se somos pastores de almas, não somos capazes de dar a uma determinada pessoa aquela palavra, aquele ensinamento, aquela luz de que estava necessitando naquele exato momento, nem mais e nem menos. Estão todos percebendo o que significa a presença do Espírito de Deus em cada um de nós. Não. Ele não é um supérfluo na vida cristã. Ele não é um perfume que se pode ter ou não ter para agradar mais o ambiente. Quem o possui é de Jesus Cristo. Quem não o possui não pertence a Jesus Cristo e não terá o futuro de
Jesus Cristo na glória.